students! Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Eu, a teacher Patrícia, e hoje a nossa intérprete Viviana. Hi Viviana, how are you? Vamos falar sobre Rosa Parks e preposições de tempo. Vamos lá? Let's go! O que aprenderemos nessa aula? Vamos conhecer a história de Rosa Parks. Já ouviu falar de Rosa Parks? Conhece alguma coisa sobre a vida dela? E vamos falar um pouquinho sobre as preposições de tempo e sobre o gênero textual biography, que é a biografia. Quem será que é Rosa Parks? Qual foi a importância dessa mulher para a história? Vamos conhecer um pouquinho? Let's go! Você conhece a história de Rosa Parks? E biografia? Você sabe que gênero textual é esse? Para que serve? Como faz? Fala sobre o quê? É sobre isso que vamos falar na aula de hoje, então vamos descobrir juntos. Biografia. What is a biography? Biografia é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém. Vai contar a história de alguém, falar sobre os anos mais importantes, a gente pode usar até uma timeline para fazer sobre a vida dela. É alguém contando a vida de outra pessoa. Ela é composta pelos termos de origem grego, que vem de bio, que é vida, e grafia, a escrita. A biografia é sempre contada por alguém. Quando você mesmo escreve sua biografia, então é uma autobiografia, ok? Ele é um gênero narrativo, né? Alguém narrando. Narrado em terceira pessoa, alguém vai contar a história. Se é em primeira pessoa, é uma autobiografia. Ele usa uma ordem cronológica dos fatos. O que é isso? As datas mais importantes da vida dessa pessoa. Um conjunto de informações sobre a vida de alguém. Usam pronomes pessoais e pronomes possessivos. Uso de marcadores temporais na infância, na adolescência, naquela época, naquele ano e assim por diante. Então aí são as características da biografia. Quando você vai escrever uma biografia, você tem que atender a esses critérios. Você vai escolher então uma pessoa famosa, alguém importante, ou alguém que você queira contar a história dela. E aí vai com a ordem cronológica. Vai pegar quando que ele nasceu, quais foram os fatos mais importantes e assim você vai contando a biografia da pessoa, ok? Agora, dicionáriozinho na mão, vamos lá? Pega lá, melhor amigo do homem, que depois do cachorro, o dicionário, dictionary. E vamos procurar essas palavrinhas aqui que estarão presentes no texto. Você conhece as palavras abaixo? Se você conhece, não precisa procurar no dicionário, só responder. Procure o significado de cada palavra e compreenda o porquê delas estarem relacionadas ao texto que vamos ler nessa aula. Então, procura no teu dicionário. Pode até usar o Google Tradutor se você achar mais fácil. Letra A, racial segregation. B, racism. C, bus boycott. E D, civil rights movement. Que palavras são essas? E sobre o que vamos falar no texto? Vamos procurar? Let's go!
Usou o dicionário? Usou o Google Tradutor? Tanto faz. Cuidado com o Google Tradutor, que nem sempre ele traduz bem certinho. Aí você organiza para ver se tem sentido, tá? Então vamos lá. Vamos ver se o que você traduziu está correto. Letra A. Segregação racial. O que será que é segregação racial? Letra B. Racismo. Letra C. Boicote de ônibus. E letra D. Movimento dos direitos civis. Então, olhando essas palavrinhas, elas estarão presentes no texto. Sobre o que será que vamos falar? A gente vai falar um pouquinho da Rosa Parks, mas o que ela tem a ver com segregação racial? O que ela tem a ver com racismo? Será que você conhece Rosa Parks? Então, vamos conhecer um pouquinho dela. Who was Rosa Parks? Então, olha ali a imagem. Uma senhora aqui, né? A pele morena, está de óculos. O que será que ela fez de importante? Então, vamos ler junto comigo. Lembrando que para ler o texto em inglês, o que a gente faz primeiro? Olha as palavras cognatas. Lembra das palavras cognatas? Aquelas que parecem com a língua portuguesa. Você olhou, já sabe o que é. Por exemplo, lá, ó, civil. Já vi que palavra que é essa? Já conheço, tranquilo. Aí, então, você vai para aquelas que você conhece e você monta o contexto do texto. Você não precisa traduzir palavra por palavra. Então, vamos ler comigo. Rosa Parks was an African American civil rights activist whose refusal to give up her seat on a public bus to a white man in 1955 is recognized as the park that ignited the American civil rights movement. For helping in its successful campaign to disagree the city bus boycott in Montgomery, Alabama. She is known as the mother of the civil rights movement. E aí, gente, o que será que aconteceu? Então, vamos dar uma olhadinha no que a gente conhece. Então, o nome dela, African American, então, de onde que ela é? Ela refused, o que será que é isso? Que palavra é essa? To give her seat on a public bus. Então, tá falando alguma coisa de ônibus. White man, um homem branco. O que será que ela fez de tão grave? Quem é Rosa Parks? Então, dá uma olhada no texto, tenta entender o contexto e a gente agora vai por partes. Então, vamos lá. Mesmo pedacinho lá do início, Rosa Parks was an African American civil rights activist. Então, a palavra ativista, palavrinha também cognata, e estava lá nosso warm-up, né? Whose refusal to give her seat on a public bus to a white man in 1955 is recognized as the park that initiated the American Civil Rights Movement. Então eu te pergunto em português e você me responde em português. Quem foi Rosa Parks? E 3. O que aconteceu no ônibus que ela estava em 1955? Vamos responder? A resposta está no texto. Let's go!
Conseguiu responder? Então vamos conferir. Quem foi Rosa Parks? Está aqui na primeira linha, então vamos lá. Ela foi uma ativista pelos direitos civis afro-americana. O que ela lutou então? Que direitos são esses? O que acontecia nessa época? E o que aconteceu no ônibus? Ela se recusou a ceder seu lugar a um passageiro branco. Então, nessa época lá na África, os negros não tinham direitos praticamente nenhum. Ela não podia sentar no ônibus. Se tinha uma pessoa branca, ela deveria levantar e dar o lugar a um branco. Mas naquele dia, Rosa Parks tinha trabalhado muito, estava muito cansada e resolveu ficar sentada. Ela foi presa por causa disso. E aí ela deu origem, então, pelos direitos civis. Porque não tem, é um absurdo isso, né? Então aqui eu achei as respostas dentro do texto. Se você não respondeu exatamente como eu, não tem problema, contanto que esteja, né, parecido ou próximo, ok? Confere a sua resposta, corrige, faça bem certinho. Vamos lá, mais um pedacinho. Mesma coisa, mesmo pedaço que estava lá. E agora eu quero saber o que significa a expressão The spark that ignited the American Civil Rights Movement. Vamos traduzir essa parte aí? Let's go! Agora a resposta tem que estar bem igual a minha. Vamos ver? Vamos conferir? A faísca que acendeu o movimento pelos direitos civis. Então a Rosa Parks, ela foi o estopim desse movimento, né? Os negros estavam cansados de tanto preconceito, de tanto racismo. Existiam bancos em algumas praças que só pessoas brancas podiam sentar. Existiam banheiros públicos que só eram para as pessoas brancas. E aí então começou um movimento pelos direitos das pessoas, independente de cor, de religião, de raça e assim por diante. For helping in the successful campaign to desegregate city buses, o bus boycott, in Montgomery, Alabama, she is known as the mother of the civil rights movement. E a minha pergunta é, como Rosa Parks é conhecida? E por que ela é conhecida dessa maneira? Responde em português. Let's go!
Como ela é conhecida? Ela é conhecida como a mãe do movimento pelos direitos civis. Por quê? Porque ela lutou pela desegregação racial nos Estados Unidos, certo? Então, ela foi quem começou tudo isso lá, ó, lá no Alabama, ok? Respondeu certinho, confere tua resposta, vê se está tudo certo. Ok, very good. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as preposições de tempo. Essas preposições, elas são muito parecidas e seu uso se confunde, então tem que prestar bastante atenção. Olha lá, prepositions of time. Você sabe o que são e quando usamos as preposições de tempo em inglês? Vamos dar uma olhadinha? Então agora a gente vai ver essas preposições. In, on e at. Elas têm muitas vezes a mesma tradução, então eu tenho que cuidar com o uso específico de cada uma. Preposição, e você sabe o que é uma preposição? Para que serve a preposição? Então, olha lá. Prepositions of time. Então, a preposição é aquela que vai me indicar quando, em que época e assim por diante. O in, ele tem um uso mais abrangente. Quando eu não determino muito as coisas, então eu começo pelo in. Eu falo de meses, qualquer mês, anos e um longo período de tempo. Quando eu vou determinando um pouquinho mais, eu já uso o on. Então, o on eu já uso para dias da semana, para datas específicas, que eu tenho o mês, tenho o dia, tenho o ano. Então, olha aqui, ó. Se eu tenho só o mês, eu vou usar in. Se eu tenho só o ano, eu vou usar in. Períodos do dia, períodos de tempo, in. Agora, estou determinando que dia que foi, vou usar o on. Quando que foi, que dia, que mês, que ano, on. E, bem específico, eu vou usar o at. At eu vou usar com idade, age. Eu vou usar quando eu tiver a palavrinha night, at night. Então, eu vou usar in the evening, in the morning, in the afternoon e at night. E vou usar para horas, o time, ok? Então, in, bem abrangente, on, vou especificando e o at vou determinando bem certinho, tá? Então, é in, on e at. Você tem que sempre lembrar disso. Informações gerais, in. Dou alguns detalhezinhos, on. Especifico bem, at. Ok? Certo? Então, vamos lá. Agora, então, eu vou completar com as preposições pelo que eu acabei de ver. Vamos lembrar das informações. In, on e at. In, bem grande, on, um pouquinho mais fechadinho, determinado, e o at, bem determinado. Então, leia as frases e complete com as preposições. Olha lá. Letra A. Rosa Parks was born, o que eu completo ali? February 4th, 1913. Letra B. She died 2005, the age of 92. C. We don't go to school Sundays. Letra D. My father always phones me night. Vamos completar com as preposições? Let's go!
E aí? Será que você acertou? Será que você confundiu? Então vamos corrigir juntos, bem tranquilinho. Então vamos lá. Rosa Parks was born. E aí eu tenho uma informação simples ou eu tenho uma informação bem detalhada? Eu tenho o dia, eu tenho o mês e eu tenho o ano. Tenho todas as informações, então eu vou completar com on. Agora aqui letra B. She died in 2005, ó, é só um ano. Então eu uso in, não tem o dia, não tem o mês, só coloco ali o in. E como eu estou falando da idade, eu vou usar at. Letra C. We don't go to school on, dias da semana, on Sundays. E a letra D. My father always phones me at night. O legal agora seria que você traduzisse. Vamos ver se a gente consegue traduzir essas frases? Então vamos lá. Letra A. Rosa Parks, o que ela fez? Nasceu dia 4 de fevereiro de 1913. Mesmo quando o exercício não pede que você traduza, faça isso, que você vai aumentar o seu vocabulário, vai conseguir entender as frases, é bem legal. Letra B. E ela morreu, então, she died, ela morreu em 2005 com 92 anos. Eu posso traduzir na idade de 92, ao pé da letra, mas fica esquisito para nós, a gente não fala isso. A gente fala que ela morreu em 2005 com 92 anos, ok? Letra C. Nós não vamos para a escola aos ou nos domingos. Letra D. Meu pai sempre me liga à noite, ok? Tranquilinho? Conseguiria traduzir? Ótimo. Então, pratica a sua tradução e vai aumentando o seu vocabulário. O que a gente aprendeu nessa aula? A gente conheceu um pouquinho da história da ativista. Ativista é aquela pessoa que luta pelos direitos, da Rosa Parks. Então vai agora, pesquisa um pouquinho mais sobre ela, vê que época que estava acontecendo, quem mais lutava junto com ela pelos direitos das pessoas, o que mais aconteceu, qual era a profissão dela, vai pesquisar um pouquinho mais sobre Rosa Parks. E falamos sobre preposições de tempo, sobre o in, sobre o on, sobre o at. Exercícios também das preposições. É bom que você procure outros exercícios, vê se você consegue fazer sem olhar, né, nas definições. E falamos sobre o gênero textual biography, que é a biografia. E você também pode praticar esse gênero textual. Procure alguém do seu interesse e escreva sobre a biografia dele, esse gênero textual narrativo, ok? Quiser então se aprofundar um pouquinho mais, você tem aqui todos os linkzinhos que você pode entrar e vai conhecer um pouquinho mais sobre a Rosa Parks, sobre a biografia, vai falar sobre o que a gente viu nessa aula, certo? Então, eu espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado. Bye, bye, and see you.